Então, também é um dos fundadores da Telesur. Também apresenta um programa semanal chamado Latitude Brasil, que é um programa que é transmitido para as TVs comunitárias do Rio, Brasília, Belo Horizonte e também pela TVT. Ele também é analista político das TVs russas e iraniana, e ele faz essa transmissão em espanhol. Hoje vamos tentar entender o que está acontecendo em Cuba. Seja bem-vindo à nossa tábua, nosso amigo Beto. Tudo bem, Beto? Boa tarde, Léo. Muito boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aí na Taba TV. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema Cuba, que merece toda a atenção possível. Isso. Beto, vamos começar falando sobre o seguinte. Cuba, ele sofre já esse embargo econômico desde 1962 e que isso foi inaugurado no período da Guerra Fria. E é um embargo que, se você olhar bem, não se justifica, não existe mais Guerra Fria, não existe mais conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, não tem bases militares em Cuba apontando mísseis para os Estados Unidos ou algo parecido, como os americanos argumentaram. Quer dizer, é uma coisa que não justifica, mesmo tendo este conflito político-econômico que os Estados Unidos têm com os socialistas, perfeito? E te pergunto o seguinte: Cuba está sozinha? E a Rússia e a China? A Rússia abandonou a Cuba? Não, Léo, Cuba não está sozinha, até porque 182 países votaram recentemente na Assembleia Geral da ONU a favor do levantamento do bloqueio. Só 2 países votaram com os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos e Israel, como sempre vem acontecendo. Nesse ano, o Brasil até foi omisso, se absteve, o que é uma diferença em relação ao ano passado, quando o Brasil engrossou essa vergonhosa estatística de 3 países a favor do bloqueio, mas só 2 países hoje, o que indica que o mundo inteiro reconhece, praticamente o mundo inteiro, reconhece a ilegalidade das ações. Só que entre reconhecer as ilegalidades num fórum da ONU, porque ninguém poderia defender, né, que um ato tão brutal como esse bloqueio seja praticado, porque isso poderia significar um pretexto, né, para que outros países também sofram igualmente essa natureza. Quer dizer, ninguém pode defender uma monstruosidade dessa. Mas, a partir da posição democrática e diplomática, e você avaliando o que é que esses países fazem em política econômica, tem uma diferença muito grande. Porque vários desses países que até criticam os Estados Unidos pelo embargo, pelo bloqueio, na prática, né, no plano comum, eles ajudam de alguma forma que bloqueios financeiros, bloqueios econômicos, bloqueios comerciais sejam impostos a Cuba pelos Estados Unidos, e esses países não reagem mais do que esse voto aí, que é muito importante, o voto na Assembleia Geral da ONU. Então, vamos dizer, o Brasil, por exemplo, agora não votou em favor da continuidade do bloqueio, mas o Brasil praticamente suspendeu todos os acordos econômicos que tinha com Cuba. E o Cuba comprava uma série de coisas importantes do Brasil, sobretudo da área de alimentação, equipamentos, máquinas e equipamentos, e, sobretudo, porque o Brasil foi muito importante pelas empresas brasileiras de engenharia na construção do grande Porto de Mariel, que é um estupendo porto moderno, construído em Cuba com financiamento do BNDES e a participação de empresas brasileiras, notadamente a Odebrecht, que contratou serviços aqui no Brasil, contratou equipamentos, comprou equipamentos, levou para lá. Quer dizer,
agilizou a economia brasileira para a construção daquele porto. Beto, Mas parou. Beto, tem até algo que é interessante falar para os nossos espectadores do programa Falou e Disse, que parece que aquele porto em Cuba foi uma ajuda que o Brasil deu para Cuba e, inclusive, financiou aquele porto. E não, a situação não é essa. Aquele porto ali foi disputado, perfeito? A Holanda foi um dos países que disputou para poder fazer aquele porto. E a ideia do negócio é uma ideia muito parecida com o que os chineses fazem, que é o seguinte: olha, eu empresto para você 1,2 bilhão, que era o valor na época, só que você adquire em serviços com as empresas aqui do Brasil 800 milhões. Então, ou seja, foi um negócio tipo o negócio da China, que interessou para Cuba, interessou para o Brasil comercialmente, foi disputado. Eu sei que a Holanda e outros países disputaram a construção desse porto, não é isso? Não só foi uma operação normal dentro da legalidade comercial mundial, né? Absolutamente lógica, transparente, como todos os países fazem exatamente a mesma coisa. Ninguém dá um financiamento sem colocar suas condições. Então, quer dizer, o Brasil tem máquinas e serviços para vender. Vai financiar que se comprem esses serviços aonde? Na Holanda, nos Estados Unidos? Não, se compra aqui no Brasil. Então, quer dizer, isso fortaleceu a economia brasileira. Não houve nenhuma doação, nenhum beneficiamento escuso, nenhum privilégio opaco nessa relação. Agora, foi uma relação de benefício mútuo. Cuba ganhou um porto, paga por ele, e o Brasil ganhou o quê? A dinamização da sua economia, vendeu equipamentos, vendeu serviços, comprovou a expertise da sua engenharia nacional, construindo um porto muito moderno, dos mais modernos naquela região caribenha. Então, quer dizer, o que gira em torno disso são desinformações, por isso que é importante você ver num programa como esse, que eu falo e disse, né, você pode explicar as coisas. Né? Eu vi senadores dizendo, né, senadores, né, que em princípio deveriam ser pessoas bem informadas, dizendo: mas vocês doaram o dinheiro para o governo de Cuba. Não houve doação. Né? É uma operação. Tanto é curioso, Léo, que o Bolsonaro fez uma investigação no caixa do BNDES e concluiu agora há pouco tempo que não tinha nada, não tinha caixa preta nenhuma. Não encontrou nada. Ele achava que ia encontrar um monte, porque ele acredita até nele próprio. É impressionante. Ele acredita no que ele fala. Olha só, esse embargo foi algo que foi cruel com Cuba, entendeu? Um país que não tem um comércio muito grande, não tem uma indústria muito grande, não tem exército. Então, você bater em Cuba é uma tremenda covardia. E de lá para cá, desde que começou esse embargo, Cuba já acumulou um prejuízo de 147 bilhões, quase 148 bilhões, o que é algo, entendeu? E nessa pandemia agora, ela também acabou tendo prejuízos muito fortes, mais ou menos 3,5 bilhões de dólares, só por causa do embargo e durante esse período da pandemia. E além de que a pandemia acaba diminuindo a capacidade de produção, de emprego e essas coisas todas, né? É, agora, Cuba tomou uma decisão de unificação das moedas, que Cuba tem dois pesos, né? O peso cubano conversível e o peso cubano nacional, né? Eles fizeram uma proposta agora para poder, na verdade, unificar essas duas moedas e liberar a circulação de moedas estrangeiras. Parece que esse negócio não deu resultado, né? O salário aumentou consideravelmente, mas o consumo caiu bastante. Essas questões são muito complexas quando um país é muito frágil do ponto de vista de uma economia. Como você disse, é uma tremenda covardia
porque Cuba é uma pequena ilha, sem meios energéticos, por exemplo, mas que assumiu uma tarefa de ser uma referência social para o mundo inteiro, né? Não só para o seu povo, como para toda a América Latina e para o mundo, no seu desenvolvimento científico, tecnológico, sanitário, educacional. Cuba é um exemplo, né? Um grande exemplo no mundo inteiro. É claro que você fazer uma reforma econômica num país que está cercado, que não tem acesso a créditos, né? O FMI dá crédito para qualquer governo corrupto do mundo, menos para Cuba. Menos para Cuba. Isso é uma diferença fundamental, que às vezes as pessoas não sabem. Mas que bloqueio é esse? O bloqueio não são navios assim, criando uma fortaleza, né? Um sítio. Não, o bloqueio ele é financeiro, ele é uma ameaça, ele é um bloqueio midiático, ele é um bloqueio tecnológico. Cuba não pode fazer comércio com os Estados Unidos, não pode fazer compras de petróleo de qualquer país. Nenhuma empresa aceita, né, ser submetida aos critérios que os Estados Unidos impõem, porque se uma empresa vai transportar petróleo para Cuba, ela pode sofrer uma sanção dos Estados Unidos. E qual é a empresa de comércio de petróleo, de navegação, de cargas, que pode se dar ao luxo de não frequentar os portos norte-americanos como castigo por ter aportado num porto cubano? Nenhuma. Nenhuma. Então, primeiro é preciso entender esse contexto. Quer dizer, qualquer país que tivesse sofrido um bloqueio de 60 anos, e parece que só há uma similar no mundo, um caso similar, que foi o governo do Paraguai no século XIX, que sofreu um bloqueio de 60 anos, mas, apesar disso, se industrializou, eliminou o analfabetismo, fez a reforma agrária, criou uma tecnologia própria para uma série de coisas, e não tinha dívida externa, porque não tinha banco estrangeiro no Paraguai. Então, Cuba, inclusive, estuda o caso paraguaio para ver o que aconteceu. Aquele projeto do Paraguai só pôde ser esmagado pelas armas, né? Onde Brasil, Argentina e Uruguai, terceirizados, cumpriram a função determinada pelo imperialismo inglês, né? Terceirizado é ótimo. Então, obrigaram, nós fomos obrigados a fazer isso pela Inglaterra. Então, primeiro tem que entender esse contexto, que quando a gente vai discutir uma reforma em Cuba e tal, problema de moeda, tem um contexto adverso criado de fora. Não é um contexto criado pelo governo, nem pelo modelo. Veja, vou te dar um exemplo prático. Cuba tem 11 milhões de habitantes, aproximadamente. 500 mil empregos são da área do turismo. 500 mil pessoas cultas, todas alfabetizadas, não há analfabetos em Cuba, pessoas de alto nível, que falam mais de um idioma, que trabalham no turismo. É muito comum em Cuba pessoas falarem 2, 3 idiomas, né? E, na pandemia, o turismo parou. Então, 500 mil pessoas, veja bem, de 11 milhões, 500 mil trabalhando no turismo ficaram sem renda. Sem renda. E o turismo foi uma coisa assim, já que o país estava cercado, quando cai a União Soviética, se desorganiza, né? O que era mais rápido em termos de investimento e retorno era o turismo, porque boa parte do investimento já existia, as belezas naturais. E a outra parte do investimento necessário era a cultura de um povo. Já havia um povo educado e culto. Então, você tinha uma mão de obra preparada. O que faltava? Faltava algum tipo de investimento externo, que Cuba condicionou e manteve o controle, né, logicamente, e construiu os grandes hotéis, aquelas coisas assim, com essas empresas. Algo normal para qualquer país do mundo, menos para Cuba. Por quê? Porque os Estados Unidos não deixam, por exemplo, que
os norte-americanos usufruam do turismo cubano. Inclusive, muitos norte-americanos que foram via México e conseguiram chegar a Cuba, inclusive para fazer tratamento médico gratuito, de alta qualidade, que é a medicina cubana, depois foram ameaçados de multas da volta para os Estados Unidos por causa dessas medidas. Ou seja, essas medidas atrapalham, sim. O cara tem medo, o cidadão norte-americano tem medo. E assim como o cidadão norte-americano tem medo, outros cidadãos do mundo têm medo de sofrerem algum tipo de represária. Por exemplo, se trabalham em algum governo, se tem que frequentar o mercado norte-americano profissionalmente, tem medo de ir a Cuba, de sofrer algum tipo de represária. Então, o tema da moeda está muito por aí, porque você tem que fazer algum tipo de operação econômica para arrecadar divisas. Porque quando Cuba vai comprar uma aspirina, ela tem que pagar em dólar. Ela tem que pagar em dólar. Quando ela vai comprar um raio-x, um aparelho de laboratorial, por exemplo, muita coisa, como você mesmo disse, Cuba não tem uma indústria desenvolvida. Tem uma indústria farmacêutica desenvolvida, mas não é um país industrializado, não fabrica locomotivas, tratores, né? Não tem indústria pesada, tem uma indústria pequena para elevar o padrão de vida do seu povo. Mas então, quando um país precisa fazer operação de turismo para ter divisas, dólar, né? Porque a imposição do dólar é feita, inclusive, não só contra Cuba, mas também contra o Irã, contra a China. E agora, Irã, China e Rússia estão escapando do dólar, estão aposentando o dólar e comercializando em moeda própria. Para você ver que para Cuba é mais difícil, porque é um país, não dá para comparar Cuba com Rússia, com China e com Irã, que são países de um porte econômico maior. Então, tudo para Cuba é mais complexo. Claro, claro. Tem algo que é. Nós vamos ainda fazer um programa para discutir uma questão que a gente começou a discutir quando entrevistou o Requião e não foi adiante, que eu acho que é fundamental, que é a questão da nova Rota da Seda. A gente vai fazer um programa aqui só para a gente conversar sobre isso, que isso é fundamental. Como você tocou na questão da Rússia e da China, e a China está reativando essa Rota da Seda com a característica até bem mais ampla do que era antes, esse é um assunto, na verdade, que mete medo nos americanos, ou na economia americana, nos grandes capitalistas americanos. Esse é um modelo antigo que funciona, que é o modelo de comércio, igual como a China tem, que é um modelo ameaçador, porque não tem invasão, ninguém invade terra dos outros, ninguém escraviza ninguém. Então, é negócio por negócio, comercial mesmo. Então, um dia nós vamos discutir sobre esse assunto. Agora, isso que você está levantando, na verdade, talvez sejam os fundamentos desta crise, ou as bases dessa crise que a gente está vendo momentaneamente em Cuba, que eu acho que é momentâneo isso. Nós estamos vendo essas manifestações, né, que chamaram de SOS Cuba, e a gente sabe que tem agentes americanos também envolvidos, que sempre estão lá, né, para poder, na verdade, tentar criar algum tumulto, mas, ou seja, eu acho que essas manifestações têm como base o problema que Cuba está passando, igual como todo mundo, como pandemia, a economia desestruturou um pouco, e essas ações americanas. Dá para você dar um panorama mais ou menos sobre isso, sobre o que está acontecendo? Eu sei que as pessoas foram para as ruas, entendeu? O governo cubano respondeu que aquilo era uma minoria de pessoas, colocou milhões de pessoas na rua. Então, ou seja, aquilo que parecia ser uma revolta popular, uma quantidade de pessoas pequena. Dá para dar um panoramazinho, por favor, para os nossos espectadores aqui da Taba TV, mas antes eu vou dizer o seguinte, você que é espectador da Taba TV, não, e vá lá no YouTube, se inscreva e dê um like lá, que isso é bom para o programa. Vamos lá, Beto. Uma diferença de Cuba em relação a todos os outros países do mundo é que o presidente Dias-Canel, quando surgiram as manifestações, ele foi às ruas pessoalmente dialogar com os manifestantes. Ele não mandou uma tropa de blindados com cacetete, gás lacrimogêneo
para prender, matar, como ocorre na Colômbia, como ocorre no Chile, por exemplo. Não, não foi assim. Ele foi dialogar. E o que ele constatou? Primeiro, não eram manifestações gigantescas. Tanto é assim que a CNN, quando vai mostrar as manifestações a favor da revolução, fecha o foco da câmera para não aparecer aqueles milhões de pessoas que, ou pelo menos milhares gigantescas manifestações de pessoas a favor de Cuba. E fecha o foco da câmera nas manifestações oposicionistas, né, convocadas por alguns dispositivos de internet, só que são montados em Cuba, financiados pelos Estados Unidos. Inclusive, os próprios oposicionistas não escondem isso, não negam isso. Eles são remunerados por um país estrangeiro. Ora, existe uma lei. Você não pode fazer isso, receber dinheiro de um país estrangeiro para atacar o seu próprio governo. Isso não é uma coisa admissível, não é uma coisa legal, né, do ponto de vista da lei. Então, a primeira coisa era isso. O que o presidente Dias-Canel constatou? Que alguns setores dessas manifestações, que não eram grandes, levantavam questões reais. Quer dizer, o objetivo do bloqueio, há 60 anos, foi de obrigar a população de Cuba a se sentir mal, a ser privada de bens, determinados bens de consumo, a ser privada, por exemplo, de um abastecimento regular de energia elétrica, né? E tudo isso está acontecendo porque o Trump, né, dificultou enormemente e o Biden assumiu todas as medidas do Trump, ainda botou mais algumas para endurecer o bloqueio contra Cuba. Por isso, muita gente se ilude achando que o Biden... Não, está aí o Biden. O Biden é mais intervencionista ainda, né? Veja, se o Biden atuou para derrubar Dilma Rousseff no Brasil, para derrubar o governo legítimo da Iugoslávia, né, para bombardear e destruir a Líbia, a Síria, imagino que eles não estariam preparando em relação a Cuba. Só que aí eles encontram um povo coeso em Cuba, com uma valentia, porque Cuba defende o seu modelo. Agora, o que os Estados Unidos querem? Que essas manifestações provoquem um mal-estar generalizado e que haja perda de controle, o que ocorre nessas manifestações, nas chamadas revoluções coloridas. As revoluções coloridas que ocorreram, digamos, em muitos países, como no Egito, como no Iraque, como uma série, na própria Líbia, né? Houve manifestações que eram de pequenos setores, e o que se fez depois? Aquilo serviu de pretexto para bombardear a Líbia, que tinha o mais elevado IDH da África. Aquele projeto foi demolido. As empresas brasileiras que atuavam na infraestrutura da Líbia foram expulsas por força dos mísseis norte-americanos e da OTAN. Então, quer dizer, a concorrência comercial ela é ganha na base do bombardeio de mísseis. E o que eles fizeram lá com as empresas brasileiras, agora depois fizeram com a Lava Jato para destruir as empresas brasileiras de novo aqui no Brasil, para que elas não atuem na integração latino-americana, como, por exemplo, obras como o Porto de Mariel, em Cuba, construído por empresas brasileiras, com financiamento brasileiro. Então, primeiro isso. Depois o seguinte, quando se pede liberdade, 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 olha, Boris, você tem aí uma série de países, né? Eu vejo que a Bachelet, por exemplo, a ex-presidente do Chile, que agora ela é a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ela nunca protestou contra o assassinato de militantes nas ruas do Chile. Ela não fez nenhum relatório contra o absurdo de crianças, jovens, né, sendo violentadas nas ruas da Colômbia, de Cali, de Bogotá, né, o assassinato de militantes, né, assassinato de dirigentes sociais, de dirigentes sindicais na Colômbia. Você não ouve a Bachelet falando disso. A Bachelet está quietinha, ela se cala.
Mas agora, contra Cuba, o cerceamento. Veja bem, o cerceamento ele se dá globalmente. Os Estados Unidos obrigam Cuba a uma privação de uma série de coisas, inclusive de horário de satélite. Você sabe que a televisão cubana não pode utilizar plenamente os satélites internacionais, porque os Estados Unidos comandam os satélites internacionais. Então, você tem. Esse cerco é furado, né, informativamente, pela presença da Telesur. Telesur, criada pelo Chaves e pelo Fidel, de qual eu tenho a honra de participar, sou um dos fundadores, é que fura esse cerco, levando a informação que os meios. Por exemplo, nós tivemos o caso do Financial Times e El País falsificando fotografias em Cuba agora, colocando fotos de manifestações a favor da Revolução como se fossem contrárias à Revolução, uma coisa grosseira, primária, um antijornalismo básico, cínico. El País, Financial Times e The Guardian, que são lidos até pela esquerda brasileira. Então, muito cuidado. Vocês estão comendo gato por lebre. Cuidado. Isso não é informação. É o seguinte, o segundo presidente Dias-Canel, ele falou que, na verdade, também essa questão, por exemplo, o que está acontecendo muito em Cuba, tá? Alguns apagões, não é isso? E com relação a isso, acho que por agora já 2 usinas termoelétricas já vão voltar a funcionar e os apagões vão terminar. É isso? Esse negócio que você está falando dos Estados Unidos, eu vou acabar retornando a isso, porque esse troço é fundamental. Porque as pessoas se iludem um pouco com o governo Biden, imaginando, porque aqui o Brasil se dividiu, metade torce pelo Partido Democrata, metade torce pelo Partido Republicano, e não sabe que os dois cuidam dos interesses americanos. E que o Biden ele é do Partido Democrata, que é conhecido nos Estados Unidos como o Partido da Guerra. Isso, se você olhar o Trump, apesar de toda aquela patetice e toda aquelas atitudes de direita, ele não invadiu canto nenhum, nem bombardeou ninguém. Os democratas vão começar a fazer isso. E Cuba, obviamente, é um prato cheio para eles. É um prato cheio, entendeu? Mas, segundo o presidente cubano, a Revolução Cubana só depende dos cubanos, portanto, não depende dos americanos para nada. É um povo bastante unido e que avançou bastante, principalmente na medicina e educação. E, nesse sentido, Cuba agora, eu acho que já tem 2 vacinas que ela já vai começar a imunizar as pessoas em Cuba e vai acabar exportando. Você pode falar alguma coisa sobre isso, essas 2? Sim, Cuba produziu, nesse período de pandemia, 4 vacinas. 2 já foram reconhecidas pela OMS, mais 2 são candidatas, estão na fila para serem reconhecidas. Essas 2 que já foram reconhecidas, a Abdala e a Soberana, elas já estão sendo aplicadas no povo cubano. Então, isso começou há pouco mais de 30 dias. Alguém disse assim, mas Cuba vacinou pouco. Mas começou há 30 dias porque Cuba não podia comprar vacina. Bolsonaro não comprou porque não quis, porque ele torcia para que a pandemia se generalizasse no Brasil inteiro. Mas, Roberto, mesmo assim, eles já vacinaram 4 milhões de pessoas. E mesmo assim já vacinaram 4 milhões, e a previsão, que eu conversei recentemente com o embaixador Rolando Gomes, é que em 45 dias, mais ou menos, toda a população cubana já esteja totalmente vacinada. É um caso inédito. Sabe qual é o número de mortos em Cuba? É baixíssimo. Não chega a 500 mortos. É muito baixo. Você analisar países que tiveram... Aqui nós estamos falando o seguinte, um país que tem um bloqueio que impede comprar seringas, por exemplo. Pois é. Então, nós não estamos falando de qualquer país, né? É diferente, é muito diferente o Haiti, por exemplo, que é uma colônia
submetida, completamente controlada pelo capital externo, e não tem nenhum bloqueio. O Haiti era o que Cuba seria se não tivesse feito a revolução, né? Cuba seria um Haiti. Então, quer dizer, um desastre total. Agora, nós estamos falando de um país que foi obrigado a construir a sua própria vacina porque tinha desenvolvimento científico e tecnológico para tanto, tinha capacidade, tinha desenvolvimento tecnológico, a sua biotecnologia é reconhecida mundialmente. E só não é mais utilizada porque o bloqueio impede que Cuba atue no comércio com outros países. Por exemplo, vou te dar uma informação. Eu estava fazendo uma palestra exatamente sobre a questão da imagem de Cuba na Universidade de Brasília, a imagem mundial de Cuba. E quando eu falei que Cuba tinha uma produção de medicamentos muito, muito rara, né? Falei que tinha, por exemplo, o único país do mundo que tem um medicamento que evita a amputação em ração do pé diabético. Único país do mundo que tem esse remédio. Chama Levipro, parece. Evenpro. Pois bem, uma estudante da universidade que estava vendo, puxa, meu pai teve que amputar a perna no mês passado por causa disso. Nós não sabíamos que tinha isso. Quer dizer, a informação é tão criminoso, o bloqueio, que nem a informação, nem um remédio circulam. Porque se pelo menos houvesse a possibilidade das pessoas saberem da existência desse medicamento, quem tem posse, recurso, poderia viajar a Cuba não agora na pandemia, mas poderia viajar a Cuba para fazer uso desse remédio e evitar a amputação da sua perna. É uma coisa muito, muito grave que eu estou dizendo. E esse remédio é vendido no Irã, é vendido na Turquia, é vendido na Venezuela, mas ele não chega ao Brasil. O Brasil não tem nem conhecimento disso. A Alemanha não tem conhecimento. O diabetes é uma pandemia mundial. E o pé diabéticos é uma mazela enorme. Que Cuba Aqui no Brasil é muito. Aqui no Brasil, a incidência de amputação pelo pé diabético é bem alto, viu? é muito alto, Isso. muito alto, muito alto. O diabético ele está muito relacionado ao estilo de vida, à herança genética também, mas a uma alimentação incorreta, falta de uma série de coisas. Eu não sou médico para explicar isso, mas eu sou um jornalista que trabalho com a informação. Esta informação de que a solução existe não circula. E isso é criminoso, isso é doloroso, isso é anticivilizatório. Né? Mas quem produziu isso foi um país bloqueado. Olha a contradição, Leon. Quem produziu não pode ter acesso à mídia internacional nem ao sistema de créditos internacionais para colocar o remédio em circulação, que poderia causar felicidade a tanta gente. Beto, eu acho o seguinte: as pessoas não sabem, perfeito? E também o que acontece é o seguinte: quando você fala assim, eles conseguiram fazer isso e é um país que está na situação econômica que está, a conclusão que eu chego é que é possível. Se, se Cuba, que na verdade está na situação econômica que está, consegue ter uma indústria farmacêutica que produz uma série de remédios interessantes, uma medicina que é bastante avançada, sabe que a expectativa de vida, tanto no início da vida como no final da vida, em Cuba, é maior que nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é muito mais rico do que Cuba. Aí eu queria aproveitar esse gancho para poder falar sobre algo que as pessoas não conhecem muito bem no Brasil, que é a atuação dos médicos cubanos no mundo. As pessoas, entendeu? Os médicos cubanos, eu queria que você desse uma palhinha sobre isso. Os médicos cubanos eles fazem uma ação no mundo inteiro, eles são contratados por diversos países para poder fazer algumas ações cuja especialização deles é muito boa, não é isso? Bom, o padrão de saúde em Cuba é muito superior ao do Brasil, por exemplo. A economia brasileira é 200 vezes maior que a de Cuba. Pois é. Esse é um problema. Cuba é o primeiro país a erradicar o analfabetismo na América Latina. Cuba construiu uma
uma escola latino-americana de medicina para formar médico para os outros países, não para si, porque para si já tinha. E os médicos cubanos estão em 77 países. 77 países, né? Então, por exemplo, você tem aí... Eu visitei o Timor-Leste e lá eu vi 600 médicos cubanos, no Timor-Leste. E depois, o governo do Timor-Leste, Xanana Guzmão e José Roque, esqueci o nome, José Ramos Horta, eles mandaram para estudar em Cuba, convite do governo cubano, 800 jovens timorenses. Percebe o benefício que Cuba faz para a humanidade? Por isso eu costumo dizer, a humanidade tem uma dívida com Cuba. Porque semana passada entrevistei o médico Dr. Leandro Bertoldi, que trabalha no município de Mansidão, no interior da Bahia, que é o município de menor renda per capita do Brasil. Ele disse que a pobreza lá é espantosa. Ele formou em Cuba. Então, quer dizer, o Cuba está beneficiando o povo brasileiro, porque a formação que lhe foi dada, pela qual ele não pagou nada, porque a escola de medicina latino-americana é gratuita, né? Ela já formou 147 médicos para o MST do Brasil, que atuam nos assentamentos. E eles bancam a própria medicina no país, que quando eles arrecadam para o sistema de saúde também cubano. Não é simplesmente para o seu prazer, não é isso? Sim, primeiro eles começaram em 1961, foi enviada a primeira brigada para a Argélia, porque Cuba fez a Revolução em 59, em 60 veio a Revolução Argelina, e o Che Guevara era muito amigo do governo argelino, e é a filosofia do governo cubano, internacionalismo proletário, solidariedade internacional. Então, a primeira brigada médica cubana foi para a Argélia em 1961, quando Cuba tinha perdido, na Revolução, mais da metade dos seus médicos que foram embora para Miami, porque disseram que iam fechar todas as clínicas, que não poderiam mais trabalhar em Cuba. Não é, tudo mentira. Quer dizer, Cuba sempre sofreu guerra de desinformação. E, a partir daí, Fidel foi organizando mais e mais brigadas. Inclusive, em Niterói, no Rio de Janeiro, foi formado aí quando era prefeito José Roberto da Silveira, né? Niterói era a cidade irmã de Havana e se implantou o sistema de médico de família com o padrão e a filosofia de Cuba, com médicos cubanos. E o Fidel esteve nas favelas em Niterói, pessoalmente. Foi o único município. Eu também trabalho no Estado da Saúde e trabalhei exatamente no Programa de Saúde da Família, e o único município que conseguiu implementar o modelo cubano foi Niterói. Os outros são adaptação do modelo cubano, que é um modelo canadense, né, que a gente adotou, mas Niterói conseguiu e teve um sucesso muito grande, não é isso? Isso mesmo. E o comandante Fidel esteve em Niterói, subiu lá nas favelas, depois visitou o Museu Niemeyer, né, que é ali na praia, né, ali na beira-mar, e foi uma multidão impressionante, né? Então, quer dizer, quem é que paga isso? Uma coisa que Cuba faz é o seguinte: ela divide os seus modestos recursos com outros países. Eles dizem, a linha filosófica de Cuba: nós não repartimos o que nos sobra, nós repartimos o que nós temos. Quais são esses países que eles também ajudam? Infinidade de países. Por exemplo, quando teve aquele furacão Mitch, que devastou a América Central, que ficaram cadáveres ali em El Salvador, Guatemala, Honduras, foi ali que o Fidel disse: não adianta a gente mandar a brigada, porque depois que a brigada volta, os países voltam para a estaca zero. Então, nós temos que mandar médicos formados permanentes. Então, quer dizer,
Assim como 15 mil médicos cubanos estiveram no Brasil, eles estiveram na Bolívia, eles estiveram na Argentina, eles ainda estão na Bolívia, ainda existem no Paraguai. Eles continuam na Venezuela, tem 35 mil médicos cubanos. Né? Eles estão na Nicarágua, né? Eles estão em El Salvador, continuam, não. Há médicos cubanos no México, há médicos cubanos na China, prestando solidariedade em zonas rurais. Há médicos cubanos na Neozelândia, Nova Zelândia, porque, inclusive, pedagogos cubanos desenvolveram um método via rádio de alfabetização para indígenas neozelandeses, que tem uma espécie de dialeto lá. E os pedagogos fizeram essa adaptação porque eles já tinham desenvolvido por rádio para o Haiti, em creole, dialeto que se fala majoritariamente no Haiti, é o creole, né? Creole. Então, isso foi feito para o Haiti e para a Nova Zelândia, que é um país de primeiro mundo. Nova Zelândia é um país de alta qualidade de vida, mas não pode dispensar a presença nem de pedagogos, nem de médicos cubanos. Eles estão no Timor-Leste, ou seja, lá do outro lado do mundo. Eles estão na África. Muitas faculdades de medicina na África foram fundadas por médicos cubanos, a pedido dos governos locais, com o apoio de Fidel Castro. Por exemplo, em Angola, não é que Cuba tenha mandado para lá 400 mil homens armados, homens e mulheres, para expulsar o exército do apartheid. Foi a página mais gloriosa que eu acho de Cuba. Foi o único país, Leon, que se levantou em armas para combater o apartheid. Todo mundo mandava telegramas, falava o apartheid é mau, é feio. Mas quem pegou em armas e atravessou o Atlântico no sentido contrário das caravanas escravocratas, dos navios negreiros, foi Cuba, para levar a liberdade e destruir o apartheid. Porque Cuba derrotou o exército da África do Sul dentro de Angola, na Batalha de Cuito-Canavalho, expulsou o exército sul-africano da Namíbia e criou uma instabilidade na África do Sul que permitiu a libertação do Nelson Mandela. Liberto Nelson Mandela, sua primeira viagem internacional foi ir a Cuba agradecer. E ele disse lá: nós devemos o fim do apartheid a Cuba. Nelson Mandela. Isso é um atestado de idoneidade moral pela história fora da humanidade. A humanidade tem uma dívida com Cuba. Seu som. Nesse sentido, Cuba apoiou esses movimentos todos. Eu acho que Cuba agora precisa de um movimento mundial, que eu acho que é o que se está articulando, para poder se combater o bloqueio. É isso? Então, estou vendo várias entidades e vários movimentos, vários partidos pelo mundo inteiro se organizando nesse momento para poder tentar fazer um movimento contra o bloqueio, essa perversidade que faz com Cuba. Nós estamos aqui fazendo uma campanha de solidariedade, já remetemos para Cuba 1 milhão de seringas. E essa campanha vai continuar. Amanhã eu vou entrevistar, hoje mesmo vou entrevistar o vice-ministro do Che Guevara, que é o Tirso Sainz, que mora aqui no Brasil. Vou entrevistá-lo às 5 horas na TV comunitária de Brasília e do Rio, 5 horas da tarde. Programa Tecendo amanhã. Como é que funciona essa campanha? Essa campanha é basicamente uma coleta de dinheiro, porque é muito difícil remeter para Cuba cargas hoje. Então, você faz uma coleta no Brasil e entrega o correspondente em número de vacina para cubanos que são pró-Cuba, evidentemente, moram no Panamá. E do Panamá,
aí se faz a compra da vacina e é remetida para Cuba, porque aí são 2 horas e meia de voo, Como Panamá é, até Havana. como é que a gente faz se quiser contribuir com a campanha, participar? O que se deve fazer? Essa vai ser a função do programa de amanhã, no Tecendo Amanhã, na TV comunitária do Rio, de Brasília, de Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Eu não tenho como te dar, eu posso te mandar em seguida para você colocar os dados de utilidade pública, conta bancária e tal, para você, quando for exibir esse programa, você colocar como legenda. Eu não sei de cabeça tudo isso, Então, mas eu faço, me comprometo a fazer isso. E amanhã, quem puder assistir o programa, às 5 horas, vai ser. Nós vamos, o que nós vamos discutir amanhã? Como fortalecer essa solidariedade? Porque se aumentou o bloqueio, se ele ficou mais duro, mais cruel, mais criminoso com o Joe Biden, nós temos que aumentar a solidariedade. Então, por exemplo, nós vamos discutir o que é que a China poderia fazer. É claro que nenhum de nós é dirigente estatal da China, nem da Rússia, nem do Irã, mas esses são os países solidários com Cuba. Você perguntou se Cuba estava sozinha? Não, não está sozinha. Mas acontece que veja a situação geopolítica de Cuba, veja que a Venezuela já foi submetida a uma sanção dos Estados Unidos que lhe impede remeter, porque a Venezuela remetia anteriormente a esse bloqueio 100 mil barris de petróleo por dia para Cuba. E hoje Cuba está tendo que comprar isso do mercado internacional. Então, o preço do mercado internacional é outro, é muito mais alto. A taxa de transporte, porque os navios venezuelanos não podem, né, estão submetidos à pressão norte-americana, não podem levar. Então, quem leva é o Irã, por exemplo. O Irã não tem medo dos Estados Unidos, manda navio próprio para levar, seus petroleiros vão até a Havana. Agora, você imagina você sair do Irã para chegar à Venezuela, para levar, né? Da mesma coisa para chegar até a Havana. Não é simples, né? Agora, existe uma questão, Leon, que eu volto a. Em 1965, o Che Guevara fez uma locução, um discurso, e ele criou um Instituto Cubano de Investigações dos Derivados da Cana, mostrando que a biomassa da cana servia não apenas de combustível, como também para a alcoquímica de vários produtos muito avançados, resinas, tinta, remédio. Isso está provado, da cana, derivado da cana. E no Brasil nós tivemos o pró-álcool. Você sabe muito bem que quando teve a crise do petróleo, o Brasil a enfrentou convertendo pelo menos a frota de automóveis, 95% da frota de automóveis foi convertida para o álcool, o etanol. Cuba tem essa possibilidade, porque é um país de tradição canavieira. Mas em 65, quando Che levantava essa questão, Cuba estava em entendimentos com a União Soviética, que decidiu comprar todo o açúcar cubano pelo dobro do preço e vender o petróleo soviético para Cuba pela metade do preço. Quer dizer, a proposta é irrecusável. Então, a ideia do Che Guevara foi esquecida naquele momento, porque o contexto político não lhe favorecia. Mas creio que agora é hora de você pensar nisso. Você, por exemplo, usar a biomassa da cana para a geração de eletricidade e usar a biomassa da cana para parte essencial do transporte automotor. Isso não é uma operação difícil. Existem biodestilarias aqui, microdestilarias no Brasil, em assentamentos do movimentos pequenos agricultores, até do MST, existem. E podem abastecer localmente, sem nenhum problema. E o saudoso cientista Bautista Vidal, ele esteve em Cuba e discutiu muito com os cubanos. Foi até condecorado em Cuba. Foi até condecorado em Cuba. Porque ele propunha, olha, Cuba tem todas as condições
pelo clima tropical, pelo tipo de solo, pela produção histórica de cana. É como o Brasil. O Brasil é canavieiro desde dos 1600, né? Quando começou a produção da cana no Brasil. Cuba também, né? O escravagismo da cana no Brasil e em Cuba são similares. Agora, você pode fazer do limão uma limonada e transformar a produção de cana na produção de combustíveis, que é o que Cuba precisa hoje para ultrapassar. Porque para você desenvolver a energia solar, a energia do vento, você não pode sair da dependência do petróleo e cair na dependência tecnológica dos países que fabricam esses equipamentos. Então, Cuba teria que desenvolver a sua própria tecnologia. O que sim é possível fazer imediatamente é a conversão e o aproveitamento da biomassa da cana, porque Cuba é um país canavieiro. Eu acho que Cuba tem alguns privilégios, e um deles, que eu vou até entrar aqui com parênteses com relação a isso, que não é uma questão política e econômica séria, mas para mim é um assunto muito sério, que é o seguinte: eles fazem realmente os melhores charutos do mundo. Depois da penicilina, o charuto cubano foi a melhor coisa que a humanidade inventou. E eu estou aqui com essa foto aqui também de Cuba, aqui atrás, e estou vendo algo que eu tinha um sonho muito grande que acontecesse na Rua da Carioca. Você vê que os cubanos têm duas coisas. Como eles não têm indústria automobilística, eles têm uma quantidade de mecânicos absurdo que conseguem transformar qualquer carro em qualquer carro. Então, você olha aí atrás, tem uma série de carros que por dentro deve ser um coquetel de carro, mas eles botam para funcionar. Outro, olha só essa pintura que tem atrás, que essas casas, se você for no Rio, na Rua da Carioca, do Rio de Janeiro, que é uma das ruas é muito bonita, mas não está pintada como esses prédios. Se pintasse, olha como faria. É isso? Eu acho que nós perdemos uma certa oportunidade na época do governo da social-democracia aqui no Brasil de fazer uma aproximação maior com Cuba, e os dois países tiraram proveito muito grande, porque os dois têm muito a oferecer um para o outro do ponto de vista da medicina, tecnologia, engenharia. É possível estabelecer relações comerciais e afetivas, porque o povo cubano é muito semelhante ao nosso. Inclusive, os negros que foram para Cuba também foram os mesmos que vieram para cá, para o Brasil. Então, tem a miscigenação é semelhante também. E a gente tem uma proximidade da música também muito grande. Ou seja, no fundo, a gente teria que estar fazendo uma grande parceria com Cuba e a gente teria vantagens em diversos campos: ciência, música, charutos e outras tecnologias também, não é isso? É isso, Leon. E até te digo o seguinte: esse compartilhamento entre Brasil e Cuba poderia ser muito bem complementado, né? Porque, veja bem, você pode aproveitar a experiência cubana na área educacional e erradicar o analfabetismo no Brasil. Não tem sentido o Brasil ainda ter milhões de analfabetos, porque nunca houve uma meta. Teve lá atrás, no governo João Goulart, quando o Paulo Freire era diretor da campanha nacional de alfabetização, convocado pelo Jango, para erradicar o analfabetismo. Mas nos governos do PT, isso não foi uma prioridade, porque a Venezuela, Equador, Bolívia erradicaram o analfabetismo em menos de 2 anos. E isso com o método cubano. O método cubano chegou a ser experimentado no Piauí, em 3 cidades, foram 3 projetos modelo, deu muito certo, mas depois o ministro Mercadante não levou adiante. Não sei por quê. Então, quer dizer, é uma questão de prioridade. Da mesma forma que você poderia ter na área O Brasil já fez uma boa parceria com Cuba na área de vacinas. O Instituto Finlay com o Instituto Biomanguinhos, né, da Fundação Oswaldo Cruz, produziram vacinas para a febre amarela na África e salvaram milhões de vidas a um preço 90% mais baixo do que o mercado mundial. Então, a OMS comprou as vacinas
da parceria Cuba-Brasil, quando os laboratórios do Bill Gates, inclusive, queriam vender 90% mais caro. Isso não circulou. Essa notícia circula aqui, entendeu? Circula porque toda vez que eu tenho oportunidade, eu relembro, eu falo. Uma cooperação do Instituto Finley. O que o Instituto Finley tem? Um alto desenvolvimento tecnológico. E o que o Biomanguinhos tem? Desenvolvimento tecnológico de alto nível também, somado à capacidade de escala industrial que Cuba não tem. Mas a vacina cubana já está chegando na Venezuela. Tá? Ela começa a chegar aos poucos na Venezuela, porque a prioridade é vacinar o seu próprio povo. Mas algumas doses já estão sendo levadas para a Venezuela. Então, é um exemplo que Cuba tem, né? Produzir médicos para os demais, erradicar o analfabetismo pelo mundo, né? A Nicarágua, por exemplo, os médicos, os professores cubanos participaram ativamente da campanha de erradicação do analfabetismo. Em 1979, aliás, hoje é o dia da Revolução Nicaragüense, 19 de julho. Né? Eu morei na Nicarágua, estive lá trabalhando na solidariedade com a Revolução Sandinista, e hoje, 19 de julho, é a hora de lembrar isso. Conto até um episódio. O Fidel estava num comício em Cuba, quando chega a notícia, aquela multidão ali na frente, chega a notícia da Nicarágua que 6 professores cubanos tinham sido assassinados pela Contra, que eram mercenários dos Estados Unidos, lá na Nicarágua. Eram professores que trabalhavam na alfabetização. Imediatamente, centenas de professores, no meio desse comício, levantaram as mãos e se ofereceram para substituir aqueles que tinham sido mortos lá na Nicarágua. Esse é um nível moral muito elevado que Cuba tem. Agora, as privações econômicas, veja bem, imagine se seus 2 ou 3 vizinhos se reunissem para cortar a sua luz 2 horas por dia. Não seria um transtorno na sua casa? Não queima a geladeira, não estraga produto, não dificulta, né? Você não pode ligar o computador, não pode... Enfim, você imagina um país fazendo isso 60 anos contra Cuba. É claro que cria um distúrbio que só não é maior por causa da alta cultura política do povo cubano, que sabe de onde vêm os ataques, que não se deixa confundir. Veja, aqui rapidamente, facilmente, o povo brasileiro foi levado a atacar. Tudo é culpa do PT, e veio isso aí. Né? Saíram às ruas para derrubar um governo progressista. Olha, nós estamos vivendo. Por quê? Falta de cultura política. É bem verdade que faltou educação política da parte do PT a esse povo. Deveria ter feito. Criado um jornal, criado meios de comunicação para educar politicamente esse povo. Aqui no Brasil não tem, mas em Cuba tem. É por isso que resiste há 60 anos. E nós estamos aqui para isso, exatamente para poder, vamos dizer assim, ocupar esse espaço, esse vácuo que foi deixado pelo governo da social-democracia, que deveria ter investido muito mais em mídias alternativas, porque na hora que a social-democracia precisou de apoio das mídias, não teve. Não teve, porque ele foi dividido, toda a parte de comunicação, por meia dúzia de pessoas, enquanto deveria ter, se incentivado isso que nós estamos fazendo aqui agora, e dizer para você que a Taba TV é uma irmã da Telesur, é uma irmã caçula, entendeu? Mas estamos juntos para poder, na verdade, tentar, com humildade da nossa parte, a gente está começando, fazer um canal que seja capaz de dizer aquilo que nas emissoras, em geral, não se diz e trazer a notícia da melhor forma possível, né? Por isso que as nossas entrevistas são fundamentais. E a sua hoje, Beto, foi excelente. Agradeço muito pela sua participação. Convido a participar de outros temas também.
já que temos o privilégio de ter um amigo que tem toda essa experiência jornalística, uma experiência de vida jornalística muito grande. Então, está convidado para poder conversarmos mais sobre Cuba, agora sobre a Nicarágua, que agora você já deixou uma pulguinha atrás da orelha, Nicarágua, e todas essas experiências que você já teve, para que os espectadores da Taba TV também desfrutem isso. Né? Semana que vem eu vou entrevistar o presidente da Assembleia Nacional da Nicarágua. Tudo bem. Bom. Te agradeço muito, Leon. Um abraço aí para a turma da Taba TV. Isso. Você, para a Helena. Estamos aqui para... É nossa obrigação. Nossa obrigação. Essa é uma missão que a gente escolheu levar à frente. É uma guerra da informação, é a batalha das ideias que nós estamos sempre enfrentando a vida inteira, porque o grande capital, os endinheirados, têm muitos recursos para mentir, para deturpar, para manipular. A nossa força é a verdade. A nossa força é a verdade. Então, hoje é segunda-feira, dia 19 de julho, são 16h04. Estamos encerrando mais um programa Falou e Disse, aqui da Taba TV. Você, internauta, dê um pulinho lá no nosso site, www.tabatv.com.br. Lá você vai ver todos os nossos programas que foram gravados, que foram exibidos publicamente pelo YouTube. Você vai ver isso lá. De lá você vai ter acesso também ao nosso canal da Taba TV no YouTube. Vá lá, se inscreva, dê um like e mande um grande abraço para o nosso amigo Beto Almeida. Beto, um grande abraço. Muito obrigado, Leon. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço e vivam os 42 anos da Revolução Sandinista. Hoje, 19 de julho de 2021. 42 anos atrás, a Frente Sandinista chegava ao poder na Nicarágua, que é hoje um outro país, território livre do analfabetismo e da colonização norte-americana. Muito obrigado. Um abraço. Então, um abraço a todos os espectadores do programa Falou e Disse. Até o próximo. Fique com a gente. Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño